Mas nós temos uma outra frase também que está toda hora no noticiário. O governo federal deverá anunciar ainda, nessa semana, provavelmente, antes da viagem do presidente Lula para a China, o chamado novo arcabouço fiscal. Não é calabouço, né? Calabouço é onde botaram o Tiradentes, prenderam o homem lá, certo ou não? É arcabouço fiscal. Doutor Davi Andrade Silva, advogado tributarista, gentilmente aqui conosco. Doutor Davi, muito obrigado. Bom dia, Heródoto. Muito obrigado. Obrigado pelo convite, é uma honra. Bom dia a todos os ouvintes da Nova Brasil. Muito obrigado. Doutor Davi, o que é exatamente um arcabouço fiscal? Você disse aí um calabouço, né? Quase que é isso mesmo. Heródoto, é basicamente o mesmo produto com outro nome. É o teto de gastos do Poder Executivo, Legislativo e Judiciário, né? Dos órgãos desses poderes, né? É o teto de gastos que vigora desde 2016, né? Agora nominado pelo governo Lula como arcabouço fiscal. É o limite, né, dado às despesas do governo central, né? O limite hoje vigora, né, desde 2016, atualizado anualmente pelo IPCA. Né? Essa é a regra que vigora hoje no Brasil. Não sabemos o que vem de proposta do governo Lula, essa proposta está trancada aí a 7 chaves, né? Ninguém sabe exatamente dizer o que vem por aí, né? Mas, enfim, a expectativa é grande, porque a despesa já foi contratada. O grande problema do Estado brasileiro, né? Contrata-se a despesa primeiro para depois ver a receita. É a mesma coisa das famílias, né, Heródoto? Das famílias que se endividam. Compram primeiro, consomem primeiro para depois ver como é que vai pagar. Então, esse é o grande problema hoje. Nós temos já uma despesa grande contratada, né? Já temos aí tabela de imposto de renda esse ano que foi atualizada, Auxílio Brasil, enfim, vários gastos que já foram contratados sem a correspondente receita. Então, nós não sabemos como vai vir esse projeto, essa nova ideia do teto de gastos ou arcabouço fiscal, mas a gente pode entender que, junto com a reforma tributária que também está sendo discutida, certamente nós teremos aí um quadro de aumento de tributação, aumento da carga tributária para fazer valer esse novo teto de gastos, esse novo limite que o governo Lula vai trazer a público ainda, né? Agora, doutor Davi, para acabar então com o teto de gasto e entrar com uma nova medida, há necessidade de ser aprovada pelo Congresso Nacional? Sim, Heródoto. Nessa transição que houve entre o governo Bolsonaro e o governo Lula, editou-se uma emenda à Constituição, tornando possível que essa mudança seja feita através de lei complementar. Não é mais necessário uma emenda à Constituição. Retiraram da Constituição e trouxeram para um palco menos exigente, que é a aprovação por lei complementar, que exige apenas o quórum qualificado, né, que é a maioria absoluta dos membros das duas casas. Então, o que se imagina é que virá uma proposta de lei complementar pelo governo federal para esse novo conceito, né, do teto de gastos ou arcabouço fiscal. Bom, doutor Davi, então, para que isso possa andar equilibrado, tem que convencer quem? O mercado financeiro, os bancos, os investidores, as pessoas em geral? A pessoa tem que acreditar nessa história, não é isso? Que a gente não vai estourar o teto de gasto, que o país não vai ter a relação dívida-PIB aumentando, é isso? É verdade, Heródoto. Tem que ser uma proposta que guarde essa responsabilidade fiscal, né? Tem que ter uma proposta sólida que estabeleça, de fato, um limite concreto para os gastos do governo. A gente sabe que, apesar desse limite ter sido bem feito lá em 2016, não existia essa regra, fato é que esse teto foi estourado várias vezes durante todos esses anos, recentemente por conta da pandemia, né? Pela crise da pandemia, o pagamento do Auxílio Brasil, tudo isso estourou o teto. Antes também o teto foi estourado diversas vezes. Então, é um teto que é uma regra meio remendada, né? A gente viu isso durante esses anos. O que é importante dizer essa regra vai ser uma regra efetiva, vai ser uma regra transparente, ela vai ter, de fato, definições e limites que serão obedecidos. Isso que é o mais importante. O governo tem que transmitir segurança para o mercado.
né? Transmitir segurança para o mercado. E não é isso que a gente tem visto até agora, né? Infelizmente. Fala-se de presidente do Banco Central, quer se diminuir juros na canetada, o Estado é muito intervencionista, o gasto não é olhado, né? Nós estamos falando de um teto de gastos, mas ninguém olha para o gasto, né, Heródoto? Ninguém olha, ninguém fala de uma reforma administrativa. Não se fala disso e nem vai se falar agora com esse modelo de Estado gigante intervencionista, próprio da ideologia de esquerda, da ideologia do PT. Então, nós não vamos ver isso. Nós vamos ver, então, em contrapartida aos gastos, efetivamente aumento da carga tributária, que já está acontecendo. Ninguém falou isso, mas já houve aumento de PIS e COFINS para as empresas, a partir de maio. Estão falando de tributar novamente lucros e dividendos. Quer dizer, efetivamente, estão falando de aumentar a carga tributária, né? Então, essa questão do arcabouço fiscal, desse teto de gastos, está muito ligada a essa proposta de reforma tributária que vem também do governo federal, sabe, Heródoto? Perfeito. Doutor Davi, muito obrigado pela sua gentileza, muito grato. Eu que agradeço, é uma honra, como sempre, participar do teu programa. Um bom dia a todos. Muito obrigado. Doutor Davi Andrade Silva, que é advogado tributarista, está aí explicando para a gente, então, qual seria o novo teto de gastos. Provavelmente vai ser divulgado, acho que na próxima semana, né, pelo próprio presidente Lula, como nós dissemos aí antes da viagem dele para a China.